maravilhosas. Saudade que eu tava disso aqui. Tô aqui para mais um episódio que vai ser, ó, de Deus, assim, trazendo essa maravilhosa. Muito obrigada. Imagina, que agradeço. É uma querida, uma amiga, doutora Leslie, líder de mulheres da igreja Bernie Bernie, lá em Poá, tá vindo de Poá, para essa galera da região de Poá. Um grande beijo para vocês, maravilhosas. Nós vamos. Ela é uma grande amiga, era minha advogada, né? E aí a gente fala que a conexão de Deus veio através do profissional, mas a gente virou uma grande amiga, né? Com certeza. E aí eu conversando com ela, eu falei, ai amiga, você precisa ir lá pro podcast pra gente conversar, que ela tem muito pra transbordar na minha vida e na de vocês. Amém. E aí a gente tava conversando, um belo dia, eu conversando com ela, ai amiga, tal. Falei, mas eu queria falar sobre feminicídio. Aí ela falou assim, feminicídio? Eu falei, feminicídio. Aí ela falou assim, mas por que não Maria da Penha? Aí eu, mas não é tudo a mesma coisa. Aí ela, não. Aí eu falei, como não? Então ela vai vir explicando pra gente. Que quando ela começou a falar pra mim, eu falei, cara, é isso que a gente precisa falar no podcast pras mulheradas. Porque, tipo, pra mim, feminicídio era tudo a mesma coisa. Tudo. E qual é a diferença do feminicídio e da Maria da Penha? Tá, vamos lá. Então, dentro do nosso ordenamento jurídico, a gente tem essas duas estruturas, né, em defesa da mulher, que são muito importantes, mas que elas atuam de forma diferente. Então, enquanto o feminicídio ele veio para definir o assassinato da mulher como um crime específico com pena elevada, a Lei Maria da Penha ela veio como uma lei de políticas públicas para estabelecer padrões e diretrizes de proteção e punição da violência doméstica familiar contra a mulher, mas não de uma forma limitada. Então vamos resumir assim, ó. O feminicídio, ele se concentra no assassinato de mulheres. Tá. Que é só o assassinato contra mulheres, mas assim, contra mulheres por razão de gênero. Então, assim, não é toda mulher que morre que se classifica como feminicídio. Não, mas o acusador sendo, tipo, meu namorado, meu marido, tal. Qualquer homem que mate uma mulher por ela ser mulher. Ah, entendi. Entendeu? Só pelo fato. Pelo fato. É um crime de ódio contra o universo feminino. Então, porque você é mulher. Isso é o feminicídio. Isso é o feminicídio. Tá? Então, ela vai abranger a violência doméstica familiar, essas relações de afeto, essas relações íntimas, mas não só. Qualquer homem que mate uma mulher por ela ser mulher. Ah, entendi. Ok? Esse é o feminicídio. Esse é o feminicídio. Assassinato, isso. Já a violência doméstica familiar, que ela é definida na Lei Maria da Penha, ela veio antes, a Lei 11.340 de 2006. Ela vai definir proteção e punição de violências em outros âmbitos a não ser o físico. Então, o artigo 5º da Lei Maria da Penha, ele define o que é violência doméstica familiar contra a mulher. Diz assim, olha, para efeitos dessa lei, configura-se a violência doméstica familiar praticada contra a mulher, olha só, qualquer ação ou omissão que cause morte, ok, aqui está o feminicídio, mas não para aqui. Lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Então, olha o leque da Maria da Penha. Nossa, eu não sabia que tinha patrimonial. Também. É pouco falado. Mas o que é, então? É pouco falado. Na verdade, eu nunca tinha nem ouvido falar. Vamos destrinchar? Então, vamos lá. O sofrimento físico é a porrada, é bater. Puxão de orelha, puxão de cabelo, ok. O chute. O empurrão é considerado? Empurrão.
Porque às vezes tá lá brigando, Joguei. Apertou o braço, segurou forte o braço. Já é uma violência física. Aí você já pode ir contra o... Já pode Porque, tipo denunciar. assim, existe muitas mulheres hoje que eu vejo, né? Tá namorando. Namoro. Principalmente para jovens, né? Virou meio que parece que uma normalidade. Sim. O cara chegar, ele ser agressivo não só verbalmente, mas tipo o empurrão, sabe? O chute na bunda e depois tá ha, 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 ha. Isso já é considerado... Já. Porque assim, em qualquer relacionamento já no início, ou quando a pessoa se revela, sinais. É porque assim, muitas mulheres, elas não conseguem identificar ou não conseguem admitir que estão sobre um estado de violência doméstica. Então, mas aí isso daí é porque eu já acredito numa dependência emocional. Sim. Né? Porque o agressor, ele se revela com controle excessivo, com ciúmes, explosão de raiva. Aí a namorada ou a mulher tem que ficar pisando em ovos para não provocar a raiva. Porque assim, não existe um perfil determinado de um agressor. Ele pode ser gente boa com todo mundo, gentil com todo mundo. Ele vai ser uma outra face só com aquela mulher. É porque geralmente eu sou casada há 23 anos, né? Então, principalmente quando a gente não tem um amadurecimento, ou quando. Porque namoro parece que é tudo lindo, né? Vai ser tudo lindo e tal. E depois que juntar a escova ali, aí o negócio começa a pegar, né? Porque, tipo, são duas pessoas muito diferentes. E eu lembro na época, era muito jovem, né? E a gente tretava muito. Porque era muito diferente, né? Eu e ele. Também não tinha, né? Jesus na nossa vida, então era aqueles embates mesmo, que era uma guerra. E a gente tretava muito, 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 muito. Só que pra mim aquilo era muito normal. Porque, tipo assim, vai falar um A, eu vou falar do A até o Z. Pra ele, quero ver quem pode mais. Então, tinha muita imaturidade, né, envolvido nisso. Só que, como eu tinha sido criada num meio, né, que tipo, meu, brigou, sabe? Ou se não brigou, uma disfunção familiar, tá? Então, pra mim era um pouco normal e pra ele também, que veio de uma disfunção, pra ele também era normal. Vocês repetem padrões. Que é o que a gente estava falando anteriormente. Exatamente isso. E aí, o que eu quero trazer pra vocês, maravilhosa, essa consciência de vocês identificarem mesmo quem vai ser essa pessoa. Porque se você tá namorando ainda, entendeu? E você tá vendo, tem coisas que você vê, que é o que ela já tá dizendo aqui, que a gente tá falando sobre Maria da Penha, mas para vocês terem essa consciência, que é igual ela falou do patrimônio, que eu nem fazia ideia, mas é para trazer uma luz para vocês também, de identificar se esse cara é um agressor, ou se, que igual no meu caso, né, que era uma normalidade para ele. Então, peraí, se é uma normalidade, vamos tratar. Vamos ver se vale a pena tratar, né? Se você vê que vê a qualidade ali, né, do boy. Se realmente, tipo, pô, peraí, não é o pai e a mãe é igual. Dá pra gente tá identificando, ver se tá trazendo os padrões hereditários, né? Mas vamos voltar lá pra Maria da Penha. Então a gente tem o agressor, né, que é o físico. Então vamos lá, violência física. Nós temos a violência sexual, que não é só o estupro de duas pessoas desconhecidas. Mas até numa relação de casamento, quando a mulher ela não quer relação sexual, a lei classifica como o estupro marital. Então, quando o homem quer forçar a relação sexual, quando o homem
faz a prática do ato sexual quando a mulher está dormindo, quando a mulher está doente, quando o homem força a mulher a consumir conteúdos pornográficos, quando ela não quer, quando o homem quer impedir a mulher de engravidar ou se engravida, força o aborto. Então, todas essas questões, assim, falando de bate-pronto, são violências sexuais. Né? Caramba! A partir do momento, a lei classifica assim, que a partir do momento que uma mulher, não importa quanto tempo você tem de relacionamento, se está no início, no meio, tantos anos, se ela fala não quero, e ele força aquela prática, é uma violência sexual, é um estupro. Caramba! Mas aí, vamos supor... Gente, é de verdade, é esse bate-papo que a gente conversou meio que por cima, mas falei, lá a gente vê porque eu vou bugar, né? E agora vamos lá. Se eu tenho esse meu relacionamento, né? Como que pra você que vê casos, só que eu não quero separar, mas eu quero que ele entenda que ele tá me abusando sexualmente. Então, é aquilo que a gente falou, é muito importante trazer essa questão de consciência, de identificação. Será que ele é um homem maldoso, tem malignidade? Ou é inconsciente porque ele está reproduzindo ambientes? Será que é um homem que vai se posicionar, ele vai parar para me ouvir? Né, ver o quanto aquilo me machuca, o quanto aquilo me afeta? Será que eu estou disposta como uma mulher que vai buscar sabedoria, consciência para conduzir essa situação, para trazer uma transformação? Eu acho que isso vai do feeling de uma mulher que precisa se colocar em uma posição que, olha, eu preciso amadurecer, preciso estar pronta em maturidade, em sabedoria, para eu chegar nesse nível com o meu parceiro, chegar nesse nível, né, com o meu companheiro, de uma conversa difícil, mas uma conversa madura. Porque o homem precisa entender o que aquilo te causa de constrangimento e de dor. Lógico. Porque pra homem é natural. Ah, você é minha mulher, então eu quero, você é minha. Você, a da mulher, assim, não ser tratada como um objeto. Ela não é um patrimônio doméstico do homem. Sim. Então, dela trazer à luz esse sentimento, trazer à luz essa consciência. Né? Porque não é só a violência física e sexual. Vamos lá, a violência psicológica. Xingamentos, fazer com que a mulher se isole de amigos, não permitir com que ela frequente igreja, fazer com que ela se sinta que ela tá ficando louca, usar os filhos para fazer chantagem emocional contra a mulher. Então isso é um tipo de violência que está prevista na lei. Então a gente avança mais um pouquinho. Violência patrimonial. O que é a violência patrimonial? Quando o homem ele quer gerir todo o controle daquilo que ela recebe, é classificado como violência. Quando ele causa danos a objetos que é de valor para ela, que é de estima para ela. Então ele quebra objetos, ele quebra coisas de valores para atingir ela, é violência patrimonial. Documentos, tem homem que para atingir a mulher danifica Se ele documentos. pega, tipo, um anel que era da minha mãe e vai vender... E violência patrimonial, dano patrimonial. Caramba, não sabia. Dano moral, quando diferente do psicológico pro moral, quando ele te expõe diante de pessoas. Seja em presença física ou até mesmo por redes sociais. Ai, ela tá ficando louca, por exemplo. Ele quer denegrir a imagem dela diante de pessoas. É uma violência moral. Caramba. Nossa, mas abriu muitos leques, Sim. né, a Maria da Penha? Porque não tinha Sim. tudo isso, né? Sempre teve. Sempre teve? É porque a violência física é falada. A violência física ela só é falada. física. Caramba. E sabe, muito louco, assim, que é o... Quando eu comecei, o Entre Elas veio por conta de um projeto que eu fui ver, né? Um projeto pro governo, tipo lei, tipo Rouanet, que eu ia fazer documentários e tal. Justamente o que hoje eu faço aqui no podcast, eu ia fazer ia pegar a verba do governo e tal, pra comprar câmera, pra fazer isso, tudo. Que
onde Deus fala que faz, ele paga a conta, né? De aponta, paga a conta. Graças a Deus. Então, mas eu comecei o Entre Elas com esse projeto para falar, e olha como que é, né? Isso foi 5 anos atrás, foi na época da pandemia que eu comecei a entender sobre PROAC e tal, né, que é essa lei que parece Rouanet. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer algo para as mulheres. E eu fui atrás do que para mim era feminicídio. Por isso que quando você falou, eu falei, meu projeto estava até errado, porque não tem nada a ver com feminicídio, né? Mas em um dos estudos que eu vi, 40% das mulheres que sofrem, né, com a lei, né, com a Maria da Penha, que sofrem esse feminicídio, são mulheres cristãs. Mulheres que é da igreja. E eu digo cristã, não é só a evangélica, tá? É a católica. Muitas mulheres, né, que crê mesmo, né, que Jesus ele veio para nos salvar do nosso pecado. E aí fica assim, com vergonha de falar pro padre ou pro pastor, ou pedir uma ajuda. Ter aquela que é religiosa, meu marido vai mudar, né? De tão eu vou conseguir só na oração e tal. E era uma coisa que a gente estava conversando. A fé, tem que ter a fé, mas você tem que ter o conhecimento. E é por isso que eu acho muito importante, por isso que eu, assim, convidei mesmo a doutora para falar isso pra gente, porque a gente precisa desse conhecimento e entender o sobrenatural. Ele existe sim, mulherada. Deus, ele faz, fato. Só que a gente tem que ter um conhecimento do... Peraí, a gente tem que ser intencional. Vamos ver o que dá para eu fazer. E ter esses conhecimentos... Peraí, se eu tô tomando porrada... Cara, Deus, ele vai olhar e vai falar assim, não, mas... Você não foi criada para isso. Porque assim, quando a gente vê, né, ali, Provérbios 31 é a referência de modelo de mulher, de uma mulher abençoada, virtuosa. Então a gente vê que ela não tem a consciência que ela é uma propriedade doméstica. Ela é uma mulher visionária, ela é uma mulher empreendedora. Mas também ela não está na outra extremidade, ela não é uma feminista ativa. Então ela tem a consciência do propósito que ela foi criada, né? E assim, o sucesso da eficácia dessas medidas depende muito de uma articulação entre Estado, né, a segurança pública, de saúde, de uma assistência social e também junto nessa engrenagem das instituições religiosas. Sim. Dessa consciência, porque assim, ó, o mesmo versículo de lá de Malaquias 2,16, que diz que Deus odeia o divórcio, porque eles se apegam nessa parte do versículo para encurralar mulheres de saírem de uma situação de violência doméstica. Não, eu estou ferindo Deus, eu estou desobedecendo a Deus. Fabi, o mesmo versículo que diz que Deus odeia o divórcio, sabe o que ele diz? Que Deus odeia o homem violento. Uau! Deus odeia aquele que se veste de violência. A mulher não foi criar... Quando a Bíblia diz que o marido ele faz o papel de Cristo na relação... Que tem aquela parte também, né, que eu não sei qual que é, porque para endereço eu sou péssima, mas diz assim que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Dando a vida por ela, não batendo nela, não batendo. Exato. A minha consciência, porque a gente estava falando de revelação do Espírito, e quando um homem ele agride a mulher, ele perdeu o direito de marido sobre ela. Porque o papel dele é de proteger, é de dar a vida. E não de agredir a mulher. Sim. Então são verdades que precisam vir à tona, não é? São, assim, as instituições religiosas, os líderes religiosos, eles precisam ter essa clareza, tanto quanto a palavra, quanto a justiça, quanto a legislação brasileira, porque muitas mulheres, elas se submetem
a viver essa situação de violência e continuarem assim como se estivessem agradando a Deus. E por isso que o conhecimento, ele é transformador. Por quê? Porque quando a gente tem esse conhecimento, então, peraí, se eu sei que eu tenho pelo governo Maria da Penha, que pode me respaldar, né, de um homem agressivo, peraí, por que que eu não vou colocar em prática? Por que que eu não é... Nós temos que ser sábios, né? Porque já diz, a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. Então, peraí, eu tenho todas essas informações, o que que eu vou fazer com elas? Então, eu acho que tudo tem uma medida, né? Então, peraí, se eu tô sendo aquela mulher que estou deixando, né, o homem me violentar, né? Deus, ele não te fez pra Não te isso. fez pra isso. Fato. Mas se você tem um homem que ele é um bom pai, né? Ele é um bom filho, pra mim, ele já tá trazendo coisas de que ele aprendeu, ou ele viu pai, ou ele viu vô, ou ele viu pastor, ou ele viu padre, ou professor. Ele viu pessoas ali que ficou... Cara, aí procura um tratamento, né? Psicológico, terapia, faça terapia de casal, vê aonde que pode desconstruir e ir. Porque vale a pena lutar pelo casamento, mas não vale a pena ser maltratada. Não. Não vale. Porque você perde a sua própria essência. Exato. O seu valor, o valor que o próprio Deus te deu. O valor que o próprio Deus, né, te deu. A gente amiga. conversou uma vez, que eu acho que vale a pena, quando a gente fala de valor da mulher, o valor que Jesus deu para as mulheres, né? Eu comentei contigo, né, que eu fiquei fascinada ao descobrir que o único primeiro mestre que recebeu discípulas foi Jesus. Lá em Lucas 8 vai falar o nome das mulheres que foram as discípulas de Jesus, porque naquela época as mulheres elas não eram dignas de ser discípulas. Sim. Né? Nós temos um evangelho que é sobre a ótica de uma mulher. Lucas, ele foi escrito, né? Lucas ouviu os relatos de Maria, então o Senhor ele fez questão de deixar um evangelho sobre a ótica de uma mulher. Tanto é que se você for reparar em Lucas, é muito cheio de detalhes. Você vê, realmente foi uma mulher. Foi uma mulher. O Senhor usou uma mulher, né? Naquela época, as mulheres, elas não... A palavra de uma mulher, ela não tinha valia nenhuma em um tribunal. A mulher, ela não era digna de ser considerada uma testemunha diante dos tribunais. Não importasse qual fosse a situação que fosse, a mulher ela não poderia depor. Ela não tinha essa credibilidade. Não, a palavra da mulher não tinha credibilidade. E aí, quem é que é a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus? Maria Madalena. E o Senhor fala... Vá e conta aos seus irmãos. Ou seja, eu estou te levantando como uma testemunha do maior acontecimento de todos os tempos. Caraca, é verdade. É isso. Então, olha o valor que uma mulher tem para Deus. Tem para o Senhor. E você acha que ele se agrada, ele fica feliz em ver uma mulher sendo agredida constantemente, sendo humilhada? O Senhor não te fez para isso. O Senhor não sonhou com isso. Esse não é o plano de Deus. Esse não é o propósito de Deus. Né? Então, daquilo da gente identificar. Por que o meu marido me trata assim? E um dos sinais que você vai ter, que uma mulher vai ter, é que o homem ele vai cair em si e ele vai falar, opa, eu quero me converter disso, eu quero mudar o caminho. Né? Eu quero fazer diferente. Né? Tanto na violência sexual, psicológica, seja a qual for. Mas quando um homem, ele acha que aquilo é normal, não é assim que vai ser, você é minha, se você quiser ficar comigo, é assim que vai ser,
Opa. Aí já tenho uma doença, né? Exato. É uma doença. Porque eu acho que a pior doença é a falta de humildade. Porque você não consegue olhar e falar assim, eu tenho coisas para mudar. Porque eu acho uma bobagem, eu nasci assim, vou morrer assim. Ninguém. Cara, Paulo diz que a gente está sendo transformado todos os dias. Por isso que é importante a gente ler a palavra de Deus, a gente está entendendo, a gente ir mais fundo, sair do raso, né? E olhar e falar assim, peraí, eu preciso entender. Nos bastidores aqui, eu tava falando com a doutora, e eu tava contando muito, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, eu, Fabiola, trazia muito do que eu vivi na infância, na adolescência e tal, pro meu casamento. Só que o meu esposo sempre foi um bom pai, sempre foi um bom filho. E aí eu falava assim, mas que raio que era comigo? Mas por que comigo ele tem que ser um ogro? Mas porque eu batia de frente. Porque eu não estava sendo uma mulher sábia. Você estava provocando, você estava extraindo isso dele. Exatamente. Eu falava assim, então você vai falar, então vai falar até Z. Vamos ver quem pode mais. Era muito isso no meu casamento, né? E aonde eu, com esses anos, né? E desde quando eu comecei a entender quem eu sou, que eu sou filha do rei, eu sou filha do pai, que é dono do ouro, da prata, o dono de tudo. Então eu tenho herança como filha. E qual é a minha herança? Não é o ter, porque o ter é consequência, mas é o ser. É o ser feliz, é eu me olhar. Que é igual eu tava falando pra você no meu aniversário ontem. Passei um dia que eu me dei de presente. Era algo que eu fazia. Eu vou esperar. Eu criava expectativas em cima do meu marido, porque é meu marido, eu faço o ano todo pra ele. Pelo menos no meu aniversário ele vai ter que me dar alguma coisa. Esperando sempre o reconhecimento. E era uma dependência emocional. Era uma dependência emocional. Que eu tinha tanto por uma validação, né? O quanto que eu tinha por uma dependência de um homem, né? Então, por quê? Eu tinha um pai que era um herói. Então, o que eu trouxe? Meu marido tem que ser um herói também. Então, eu replicava muitas coisas e acabava o que eu não tinha dele, eu trazia pra dentro da minha casa. E ele não entendia. Por quê? Porque a criação dele foi totalmente oposta da minha. Oposta. Porque eu fui ver uma treta do meu pai e da minha mãe quando eles se separaram. Mas durante 21 anos que eles casaram, eu não vi treta nenhuma. Então, é aquela coisa que quando hoje eu olho, eu falo assim, cara, graças a Deus que eu entendo que eu sou filha, que o Espírito Santo habita em mim, que eu tenho essa conexão com o Pai e que a história da minha mãe e do meu pai é uma história deles. E a minha história com o meu esposo é a minha história. Não vai se repetir. Então, tipo, o que eu tenho que fazer? E aí é bem isso. É conhecer, é ter esse conhecimento. Peraí, eu estou entendendo que eu estou sendo abusada nas minhas emoções. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou olhar pra mim. Amor, vamos fazer uma terapia de casal? Não sei o que, não sei o que. Faz você. Faça você. Começa você se entender. Você a olhar e tipo, peraí, o que eu... Porque só a gente mudando é que o resto vai mudar. A chave de mudança tá dentro de nós. Exato. Nossa, que lindo isso, amiga. Porque é muito isso. É muito isso. Eu ouvi em um culto onde eu ia lá no Mudança de Vida, da Bispa Cléo Rossafa, não sei se você já ouviu falar,
Uma mulher assim, magnífica, de referência para mim. E ela uma vez falou assim: se nada mudar dentro de você, nada mudará. Por quê? Concorda comigo que o Espírito Santo está dentro de nós? Então, se nada mudar dentro de nós, se a gente deixar com que a nossa alma, que é os prazeres da nossa carne, né, a nossa natureza adâmica, é as crenças que a gente traz, né, da nossa infância, tal, se a gente traz para dentro do nosso lar, não reconhecendo quem você é no Pai, você só vai replicar. É interessante que se você for olhar, Jesus, assim, Deus nunca faz pra você, diante de você, sem primeiro fazer dentro de você. Você pode acompanhar todos os milagres de Jesus, né? Aquele famoso caso de um paralítico, colocaram ele por cima do telhado, os amigos. Primeira coisa que Jesus falou assim pra ele: olha, seus pecados estão perdoados. O cara tava paralítico. Primeiro Deus pôs a casa em ordem por dentro. Porque pecado é desordem, é bagunça. Primeiro, seus pecados estão perdoados. Deus trabalha de forma integral. Primeiro dentro de você. Porque depois que ele faz... Quando a gente resolve as coisas dentro de nós, por fora é consequência. Mas é bem isso. E aí as coisas, né? Aí é aquele tal versículo, né? Quando você crê, as outras coisas serão acrescentadas. É buscar em primeiro Buscar lugar em primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão... É isso. Então, o que é buscar primeiro o reino dos céus? É buscar primeiro o Espírito Santo. Porque é isso que... Cara, isso foi, tipo, recente, porque quando ontem eu olhei e falei assim, cara, eu era bem religiosa. Porque, tipo, eu vou lá, eu vou orar, eu era crente pedinte. Que eu sempre tava pedindo. Por mais que agradecendo, mas ainda assim pedia muito. E eu não tenho por que pedir se o próprio Espírito de Deus está em mim. Então, se Deus sabe o que é melhor, né, que tem a parte, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é melhor do que a minha vontade? Então, se Ele está dentro de mim, se já é todas as coisas, então peraí, eu vou ser grata, aí eu vou ter o conhecimento do como fazer, né? Ou seja, um equilíbrio emocional. Peraí, eu tenho dependência emocional? Eu tenho coisas de lá do meu passado e todo mundo tem, todo mundo. Por isso que diz que só Jesus foi perfeito. Porque todo ser humano tem coisas que precisam ser reconstruídas, ressignificadas. E aí tem o emocional, tem o físico, né? Que a gente precisa cuidar, que é o templo do Espírito Santo, é o nosso físico. E tem os conhecimentos. Lei Maria da Penha, quando a gente entende. Peraí, eu sou filha, eu estou sendo... Não é normal, que é igual eu vejo uns memes aí, de uns casamentos, que o homem vai lá e pega... a mulher passou o dia de noiva, tal, não sei o quê, o cara vai lá e pá! No bolo, o né? bolo. Aquilo já demonstra já o deu perfil. indício. Aí já é um perfil, não é? Com certeza. Então, Com certeza. e aí você olha, cara, a gente tem que ir atrás do conhecimento, porque conhecimento é consciência. Exato. E a consciência vem do Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, mais ele nos direciona. Então, esses dias eu vi a pastora Viviane Martinello falando, né, que ela foi para os Estados Unidos, tá? Ela passou uns dias lá e ela não sabe falar inglês. E ela viveu um sobrenatural que ela estava entendendo tudo que ele estava falando lá. Nossa, uau. E aí ela respondendo e quem estava do lado sabendo que ela não sabia, ela... Mas como que você está respondendo? Você sabe que... Eu não sei, eu tô vivendo um sobrenatural porque eu tô entendendo aqui. Por quê? Porque tá alimentando o Espírito Santo, né? Então, é isso. É o viver o sobrenatural com o natural.
Então, o natural é o quê? É entender a lei, entender o como que eu posso fazer. Aqui o podcast é para trazer conhecimento para mim, para você, para ela também, porque com certeza ela também está recebendo, Com porque todo certeza. mundo recebe. É uma troca, né? Isso é uma egrégora. É. Todo mundo está recebendo, é uma troca. A Gabi tá ali, ela está recebendo. Então, sabe, essas coisas que a gente precisa ter, transbordar na vida uma da outra, para que realmente a glória de Deus seja manifestada. Porque é assim que a glória de Deus é manifestada. Quando a gente olha e fala assim, amiga, você tem muito para transbordar na vida da mulherada, com todo esse conhecimento. Porque é um dom. Ser advogada é um dom. Aí, eu vou colocar já aqui, antes que eu esqueça, ela não é mais a minha advogada, não pelo fato de eu não... Tá? Não é isso. É que no escritório, eu tenho um contrato, ela não está mais, tá bom? Mas ela é maravilhosa. E já fica um toque aí pro Dr. Gustavo, que se ele ficar vendo, e eu já falei isso pra ele, que se lá ramelar, eu vou pra ela. Então, é bem assim, sabe? Brincadeiras à parte, porque eu amo o Gustavo. Mas é bem isso, sabe? Então é um dom. Você tem o dom. Eu, como terapeuta, como empresária, Muito. Floresce tenho seu um dom. De comunicação, Então, você também tem muito. já dizem, né? Então são, sabe? Então, e o que a gente tem que fazer com os dons e talentos que Deus nos dá? Cara, eu sou filha. O que eu vou fazer com isso? Eu vou me dar para um homem para ele fazer de mim como se eu fosse um objeto. E eu pegar e olhar e achar que tá tudo bem. Não. Se submeter. Sabia que existem mulheres que elas ficam, se submetem a essa situação até mesmo por questão de vulnerabilidade social e econômica, né? Faz Mas sentido. eu sabia que houve uma Mas alteração recente, agora sim, né? Com 2 anos atrás, né? Mas uma das últimas alterações, a Lei Maria da Penha criou o auxílio aluguel. Olha que top! Que concede até 6 meses de um aluguel para uma mulher. Gente, que riquíssima essa informação. Tá, mas peraí. Aí, o que eu tenho que provar? Porque eu preciso provar. Isso. Você vai provar, você vai pedir uma medida protetiva, você vai fazer uma denúncia, havendo indícios ali da violência, porque a violência física, ela deixa indícios, né? É diferente da violência psicológica, quer dizer, é difícil você provar. Né? Tá, mas aí eu já vou pegar um gatilho daí. Uma violência psicológica, gente. Todo mundo tem celular. Vai gravando. Vai gravando, vai produzindo. É o que eu falo tudo para os meus clientes. Produzam provas. Olha, isso aqui é uma arma na tua mão. Só não produz prova quem não quer. Print, gente, não apaga a conversa. Não apaga. Tem conversa que você não apaga. Ai, arquiva a conversa, tira print e arquiva, faz ali uma pasta Isso, oculta. Ensina essa mulherada aí a fazer essas coisas. Vai tirando print da conversa, porque tem pessoas também que agem com ligeireza e já manda daqui uns 2 dias, vai lá e apaga, né? Um dia apaga. Tem um time, né, pra apagar. A pessoa mandou, pumba, já tira o print. Tira o print, arquiva aquele print, guarda aquele print, manda pra uma pessoa de confiança arquivar pra você. Dá os seus pulos que você consegue. Áudio, grava. Eu tô aqui conversando, liga aqui, ó, o gravador, o áudio. Produz. Mas vamos supor, eu sou uma mulher que tem essa vulnerabilidade, não tem como pagar advogado, tal. Peguei e fiz essas provas, construí as provas, né? Tá, tem algum lugar também, algum caminho pra eu procurar esse advogado? Tem a Defensoria Pública, você não paga. Mas aonde eu acho defensoria pública? Tipo, é no meu bairro? Toda cidade. Toda cidade, você vai procurar, colocar no Google, perguntar para alguém da cidade, você vai colocar lá, Defensoria Pública de Jacareí, Defensoria Pública Poá, Suzano, Mogi, toda comarca tem a Defensoria Pública,
que é um advogado que o Estado paga para você, que não tem condição de pagar um advogado. Aí eu chego Defensoria lá Pública pro são advogado, advogados. falo assim, ó, eu tenho essas provas, E estou sofrendo eu violência tô doméstica. sofrendo violência doméstica, não tive ainda, porque tem muita mulher que deve ter esse medo até de ir na delegacia. E você sabia que, assim, quase todas as comarcas do Brasil têm a delegacia da mulher. Fora a delegacia comum. Porque deve ser uma vergonha para muitas. Exatamente. Então é todo um atendimento especializado. Se é cidade pequena ainda, tipo, eu não quero que ninguém veja eu entrando. Então, assim, tem a delegacia O advogado, ele da consegue mulher, me ajudar nisso, te tipo, auxiliar, me auxiliar, a direcionar. Isso. ou ele mesmo chegar com as provas, ou de qualquer forma, eu tô colocando alguma que pode estar assistindo. Ó, vamos lá, é importante falar isso. A medida protetiva, você não precisa provar. Ah, não preciso. Eu quero distância do meu agressor, que ele não se aproxime de mim. Não precisa provar. Só a comunicação e a denúncia, um boletim de ocorrência. Então, se você não quer ir diretamente na delegacia da mulher, na delegacia comum, você vai procurar Defensoria Pública, o Serviço de Assistência Social da sua cidade. Então, eles vão te auxiliar nessa denúncia. Então, você vai fazer a denúncia, você vai abrir o boletim de ocorrência e o juiz ele tem até 48 horas para expedir uma medida protetiva para você. E aquela medida ela vai durar um tempo e ela pode renovar, ela pode ser prorrogada. Isso. Enquanto isso, vai tramitar, vai correr um processo para você provar que realmente você sofre violência doméstica, que você não quer mais contato com aquela pessoa. Os indícios que eu falei das provas é para você conseguir esses benefícios. É porque, infelizmente, né, existem muitas mulheres que fazem, gente, infelizmente, o mau uso, né, dessas medidas. Sim. Só que a gente não pode pegar, né, o mau uso que algumas fazem e descredibilizar outras. Sim. Porque existe, sim, muitas mulheres que, por situação de ciúmes, vai lá e abre uma denúncia contra o homem. Então, por isso que você tem a medida protetiva, você garante a medida protetiva para uma mulher, só que, paralelamente, vai correndo um processo criminal para provar que aquele homem realmente teve aquela conduta. Entendeu? Então, assim, a medida protetiva, você não vai esperar você provar, não vai esperar ter uma sentença para aquela... Não, ela sai imediatamente. Tá, mas vamos lá. Caminhos. Fui lá, fiz, consegui medida protetiva, vou lá na Defensoria Pública, tal, ele entra para eu conseguir o aluguel. Precisa ser, só que eu quero mudar de cidade, porque ele é tão doido, e, tipo, tenho medo dele, eu consigo... Numa outra cidade. Mas mas aí ele conta, porque eu acho que deve ter muito medo disso. Ele consegue saber para onde eu vou? Essa é uma outra alteração recente que também houve, que é o sigilo de todo e qualquer dado de informação da mulher que é vítima de violência doméstica. Então, assim, ele não vai ter acesso a esses dados, ele não vai ter acesso a esse processo que concedeu esse benefício para essa mulher, ele não vai ter acesso a nenhuma informação. Olha como que é importante de saber tudo isso para você, né, que de repente está sofrendo isso e você tem medo porque não sabe para onde ir. Então, tem jeito para sua situação. O que eu oro aqui e antes de fazer, que foram... Cara, vocês não têm noção quantas vezes nós marcamos pra sair esse episódio. Vocês não têm ideia quantas vezes. Esse dia é um dia marcante. Total, né? Total. E eu tenho certeza que se for pra uma que já vale a pena. Com certeza. Só que essa você tem que ter certeza que realmente esse é o caminho. Porque... é um caminho que parece que não tem volta, né? Porque é o que você falou. Ele vem como um processo criminal. Criminal, isso. Né? Ele corre na esfera criminal. Exato. Então, entenda mesmo o momento, mas eu acredito que para você que de repente tá já há tanto tempo
isso é para você. Isso é já para você fazer. Isso é já para você se olhar e se amar e falar, eu sou filha. E se eu sou amada, você precisa. Na palavra de Deus diz que nós temos espírito de ousadia. Então seja forte, seja corajosa, vai para cima, procura, vai no criando prova, como que você falou? Fazendo prova, Produzindo provas, Isso. vai produzindo, porque nós somos mulheres, a gente é mega inteligente. Com certeza, com certeza. A gente sabe. O momento, a gente sabe como que dá para fazer. O que não dá é para você ficar aí num estado emocional, físico, do jeito que você pode estar. Morrendo por dentro aos poucos. Total, total. E a vida, ela é linda. Ela é maravilhosa. Deus nos deu uma vida. Ele entregou Jesus. Cara, pra gente viver. E Jesus falou, né? Que teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Porque Ele venceu. E se a gente tem o Espírito que Ele nos deu, que foi através do Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai entregou Jesus. Jesus entregou o Espírito do Pai para nós. Porque Jesus tinha o próprio Espírito. E que entregou, então a gente tem essa parcialidade do próprio Deus dentro de nós. Então eu não posso mais admitir em viver, mulher, do jeito que você pode estar vivendo. Você que está namorando, que começou a namorar, veja que são indícios para você não ficar, são sinais. Porque às vezes a gente não quer. A gente fala, Senhor, acho que a melhor oração que você pode fazer no início de um relacionamento é falar, Senhor, traz luz. Me ajude a olhar com os teus olhos, porque às vezes o Senhor tá mostrando e você não tá querendo ver. Amiga, eu tive um relacionamento de 3 anos e meio. E eu lembro que quando eu estava para casar, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei, Deus, se for pra gente divorciar, não deixa eu casar. E era um homem apaixonado por mim. Eu via que tinha algumas coisinhas, mas... E depois que eu fiz essa oração, em um mês, tudo virou de ponta cabeça. Uau! E eu não sei, com certeza eu não estaria aqui se eu tivesse feito vista grossa para os sinais que o Senhor estava me dando. Sim. Entende? Então hoje, assim, doeu, foi muito difícil, porque depois que terminou eu vi o quanto eu estava dependente emocionalmente dele. Porque, assim, importante você saber que o seu valor não está no seu estado civil. O seu valor não está nos dígitos da sua conta bancária. O seu valor não está na sua profissão. Né? Tá aqui uma empresária, uma advogada, você pode falar assim, nossa, muito fácil para elas falarem. Nosso valor não está nisso. É o que a Fabi tá batendo na tecla. Nosso valor está em quem nós somos. Nós somos filhas amadas. E a vontade do Senhor nunca é que uma mulher se sujeite à violência física, a sofrer, a ficar humilhada pro resto da vida. Então, peça ao Senhor para te dar sinais, para te dar saída, para te dar sabedoria e estratégia para usar os conhecimentos que Ele está colocando na tua mão. Amém. Com esse programa aqui. Amém. Senhor, o Senhor me deu na mão esses conhecimentos. Nós estamos trazendo aqui conhecimentos não só jurídicos, mas bíblicos, psicológicos, uma gama de informações para você. Fala, Deus, e agora? O que eu faço com isso? O Senhor vai ser o seu advogado. Amém. É sobre isso. É bem isso, porque quando a gente entrega, né? E olha e fala, Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, porque é real. Sem Ele, a gente só é o que a gente aprende. E muitas coisas, e não é porque os nossos pais fizeram ruim, eles fizeram o melhor, mas eles não tinham o conhecimento. Então, eles fizeram o melhor que tinha. Assim, nós fazemos o melhor que a gente tem com o conhecimento que a gente tem. Só que, quando a gente tem, igual ela falou, uma gama de informação
E você traz a fé dentro disso. E você fala assim, Senhor, eu tô entregando para você aquilo que eu já não consigo mais. Você vive o sobrenatural. De fato, você vive o sobrenatural. Que falando de mim, né, do meu aniversário ontem de novo, eu entendi e falei assim, eu sei quem eu sou filha, eu sou amada, eu me amo, eu vou ressignificar, eu não vou criar expectativas em cima de ninguém. Porque eu tenho que criar expectativa em cima de quem é fiel a mim. E quem é fiel a mim? Meu pai. Lá de cima. Porque é ele que cuida. Ele é totalmente fiel. Ele me ama. Antes de eu estar no ventre da minha mãe, ele já me amava. Ele já me tinha como promessa. Quando eu fui entendendo isso, ontem eu me dei de presente. Um dia pra mim. E olhei e não criei expectativas em cima de filhos, de pais, de ninguém. Nem de marido, nem de ninguém. Passei um dia maravilhoso, já para encerrar, porque a gente já tá acabando, infelizmente. Então, eu passei um dia maravilhoso, que eu olhei e falei, caraca! Chorei aonde eu fui, que eu tive um momento só eu com Deus. E foi o simples. E eu falava assim para Deus, mas nem no meu melhor sonho eu poderia imaginar estar aqui, sentindo a presença, porque eu fui intencional. E fui jantar depois com o marido, com os filhos, e tive uma mega surpresa do meu marido, que há 23 anos, 23 anos, eu esperei. Uau. Pelo que eu vivi ontem. Uau. 23 anos. Eu falo meu emociono porque muitas vezes eu falei, eu não quero mais. Porque eu aprendi o quê? Separa, vai ser feliz. Não tenho porquê. Eu fui criada nisso. Só que depois que eu conheci Jesus, eu falei, não, tem algo a mais. Porque Deus, ele sempre me mostrou o bom homem, que é o meu esposo. Bom homem, não só um bom marido, mas um bom homem. E eu falei, então eu vou tentar. Só que o que eu entendi? Que eu tinha que mudar primeiro. Eu não tinha que ficar apontando o erro dele para tentar mudar ele de uma forma de que eu quero. Porque não é a forma que eu quero, mas é o que Deus quer para mim. Então, quando eu fui entendendo isso, eu fui mudando. Eu fui ressignificando, eu fui desconstruindo. E aí, nessa mudança, que também, nesses 23 anos, eu nunca fiz o que eu fiz ontem. Um dia pra mim. Porque eu sempre, meu aniversário, o que ele gosta, o que todo mundo gosta. É melhor ir viajar, porque aí vai estar em família e tal, não sei o quê. Não, cara, meu aniversário. Tipo, eu tenho que me ver. E cheguei em casa com uma surpresa, assim, deliciosa. E foi tudo nos detalhes, né? Que ele quis parar no shopping. Você não quer comprar nada pra você? Uau, opa. Eu falei, Ué. não. Ele? Imagina. Ué. Pra quem conhece, sabe do que eu tô falando? Né? E eu falei assim, não, amor. O que eu precisava fazer, eu já fiz. Já me dei de presente. Fui fazer uma massagem, fiquei e tal. Coisa simples. Mas pra mim, viver a presença junto. E depois de 23, quando cheguei em casa, um presentão dele, né? E que eu olhei e falei assim, uau. Mas tudo vem com uma decisão. Tudo. Então, mulher, você tá tendo todo esse conhecimento, toda essa gama, sabe? Com muita fé. Eu declaro sobre a sua vida que você vai viver algo sobrenatural.
sabe? Mas decida a entregar sua vida para Jesus, que é o que a gente estava falando, sobre redenção e sobre crer. Quando você se rende, é uma coisa. Você se rende, você vive. Quando você crê, você só vira uma religiosa. Então, decida quem você quer ser realmente. E se você quiser continuar apanhando, se você quer continuar tendo essa vida, tá tudo bem. Essa é uma história sua. O que a gente está trazendo aqui é o que Deus diz. Ele não fica feliz com isso porque você é amada. Você é filha. Você não precisa. E aqui nós estamos trazendo caminhos para você sair dessa. Então, é isso. Eu queria que você deixasse uma palavra para essa maravilhosa que tá assistindo, do que realmente ela é uma mulher muito usada, ela ministra na igreja dela para outras mulheres. Então, com esse espírito, sabe, de Deus aí em você, o que desde quando a gente começou a conversar, o que você quer dizer para essa mulher que está olhando ali, sabe? O que o Espírito está te revelando? Só vai. É isso, sabe? Que cada uma de nós aqui, não só você que está nos assistindo, mas Fabi, eu, nós venhamos nos render para ter a expectativa que Deus tem ao nosso respeito. Que você não se vista de nenhuma outra expectativa, a não ser a expectativa que Deus tem. Porque Deus deseja, quando Deus criou a mulher, Ele desejou que a glória dele se manifestasse na nossa feminilidade. Eu não sei você, Fabi, mas eu amo ser mulher. Eu amo. Eu amo ser mulher. E saber o quanto Deus nos escolheu com o nosso jeito e com as nossas características únicas, manifestar quem Ele é. Um Deus tão grande escolheu manifestar quem Ele é em nós mulheres. Então, nós precisamos nos vestir dessa característica, nos vestir dessa expectativa. Existe um versículo que diz assim, olha, se os teus olhos forem bons, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. O que esse versículo está dizendo? Que a vida depende da nossa perspectiva, do jeito que a gente olha as coisas, do jeito que a gente vê as coisas. A gente não vê as coisas como elas são. A gente vê as coisas como nós somos. Então que o Senhor traga a ótica dele sobre você. Amém. A perspectiva dele sobre você. E ele transforme Amém. a sua visão em luz, em uma visão iluminada pela palavra dele, pela vontade dele, pelo Amém. propósito dele, pelo propósito pelo qual ele te criou. Ele não te criou para ser humilhada. Ele não te criou para ser violentada. Ele te criou para ser amada. Amém. E para manifestar através da sua feminilidade a glória dele. E a palavra diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Então que você seja livre de tudo aquilo que não é a vontade de Deus para você. Em nome de Jesus. Amém. Eu declaro sobre isso também, sobre a sua vida. Amém. E que realmente você pegue esse episódio, Amém. assista quantas vezes for necessário, pega o caderninho, marca tudo que ela disse, qual é o caminho. Compartilha com as amigas. Compartilha. Se você desconfia de que alguma amiga sua está sofrendo, está sendo abusada, sofrendo violência, pega esse link e manda pra ela. Você já sabe. Com Fala, todas as suas amigas. Compartilha com todas as suas amigas, porque às vezes você nem desconfia. Existe uma amiga sua que está sofrendo e precisa ouvir isso. Exatamente. E nós vamos deixar aqui o endereço do Insta dela para você que de repente quer ter mais informações. Enfim, ela vai te responder. Com certeza. Se vocês também tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui, que a gente também tá respondendo, tá bom? Então, obrigada, meu eu que agradeço amor. pela Deus confiança, abençoe, pela oportunidade. viu? Que ele ainda continue fazendo na sua vida, colocando esse dom, esse talento, florescendo cada vez mais, dando muitos frutos para todas as mulheres, assim, sabe? Que precisa de todas essas informações, que precisam de toda essa ajuda. Amém.
Que você continue sendo usada, viu? Amém. Deus Você abençoe, também. viu, amor? Tão maravilhosa, tão Obrigada. carinhosa, que aceitou esse desafio. Não posso ver outra coisa a não ser o amor ao próximo que você está fazendo aqui, expandindo o reino, buscando o reino em primeiro lugar. E com certeza o Senhor vai transbordar muito mais na sua vida. Conte comigo. Amém. Obrigada, meu amor. Com você. Obrigada, viu? Meninas maravilhosas, beijo e até a próxima.